Os mundos refletem a mente do homem. A Terra, considerada por alguns como planeta de sombras, é, entretanto, um local de alegria para outros que se contentam com o que ela oferece. Dentre todos esses mundos habitados, exílios dos homens terrenos, existem alguns que já alcançaram, não a plenitude, mas um pouco mais de elevação. E aí, Baltazar continua, mas só para a gente fechar, a gente poder ter em mente isso. Se nós ainda não dominamos, a pluralidade dos mundos habitados, se isso para a gente ainda se afigura como algo encantador, mas porém distante, com certeza já temos o compromisso de começarmos a olhar para o nosso mundo interior, Como está o nosso mundo interior? Turbilhão, angustiado, sofrido, perturbado, confuso, deprimido, agitado, ansioso, não é isso? Porque o somatório desses mundos íntimos é o que constitui a atmosfera do nosso planeta que a gente habita. É isso? No finalzinho da folhinha, só para a gente fechar, e eu não sei onde eu botei a minha folhinha, ele diz assim para a gente, e desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquirições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo o aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo que coloca o amor a Deus e ao próximo, como sendo o coração da vida pulsando invariável, no peito da justiça divina que manda em toda parte conferir cada um segundo suas obras. Então, por ora, o nosso irmão mais velho, Jesus, nos convida a isso, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o esforço nosso, do nosso planeta, de agora, esse trabalho que a gente tem que fazer, o estudo, mas tentarmos vivermos de uma forma mais saudável, mais cristã, mais amiga, mais solidária, mais companheira. Jesus nos abençoe, nos sustente, que os benfeitores possam, ainda mais agora, se aproximarem da gente, porque vamos entrar nessa segunda parte, que é o passe, que é esse momento de renovação, de equilíbrio e de recebimento de energias de sustentação. Muita paz para todos. Tarde e noite, Começamos à tarde, mas enveredamos pela noite, através do trabalho do passe, com que Jesus nos sustente. Trouxe alguns livros aqui, eu acho que dá para meia hora de estudo, Sempre é importante a gente pensar na grandeza, e na dimensão do trabalho espiritual dentro de uma casa espírita, Não estamos sós, o trabalho não se restringe à palestra, e nem ao passe propriamente dito, mas o trabalho ele começa desde cedo. Os benfeitores dizem que nós nunca chegamos à casa espírita por acaso, e nunca chegamos à casa espírita sozinhos, Sempre fomos ou convidados por alguém encarnado, ou por alguém desencarnado, interessado no nosso progresso, no nosso aprimoramento, no nosso crescimento. Então há sempre uma movimentação espiritual ao nosso favor, querendo que as coisas melhorem para a gente, que as coisas se estruturem, que as coisas clareiem. E o estudo é um canal muito importante, o estudo da doutrina espírita, como diz o benfeitor Baltazar, que é lá do Leon Denis, ele diz que nos ajuda a desfazer a confusão mental. Então, na medida que a gente estuda, que a gente medita, as coisas vão clareando para a gente, a nossa visão vai se ampliando, consequentemente, nós vamos tendo um entendimento mais ampliado da vida, e aí a tranquilidade vai chegando, enfim, a paz vai se instaurando em função de que nós vamos entendendo a razão do nosso existir. Nos vemos, passando a nos ver como espíritos imortais,
né? Onde essa encarnação não é a primeira nem a última, né? De inúmeras existências que já tivemos e de inúmeras existências que viremos a ter. Então é uma visão mais ampla que vai nos ajudando a caminhar em paz, em tranquilidade, trabalhando a nossa fé em Deus. Hoje o estudo, Livro dos Espíritos, estamos iniciando, né, o Livro dos Espíritos de novo. Estamos no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Na verdade, da parte primeira do Livro dos Espíritos, o capítulo 3. A parte primeira fala das causas primárias, a origem do universo, como tudo começou. E o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, vale a pena a gente só relembrar, passarmos rapidamente. A gente hoje estuda o capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Mas o primeiro capítulo da primeira parte fala sobre Deus. Olha que importante, né? Então, o Livro dos Espíritos começa trazendo a ideia de Deus para a gente. A construção dessa certeza que tudo parte dele, desse ser infinitamente justo, bom e misericordioso. E lá no capítulo 3, lá no capítulo 1 da primeira parte do Livro dos Espíritos, quando a gente estuda sobre Deus, vale a pena a gente lembrar a questão 13, onde Kardec coloca ali os atributos da divindade. Ele vai dizer que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é onipotente e Deus é soberanamente justo e bom. Olha só que importante a gente construir a ideia de Deus, para que daí a gente possa caminhar com uma maior tranquilidade no entendimento, não é, da vida e das questões. Lembro uma vez que uma amiga, acho que eu já contei isso aqui, né, numa palestra, uma pessoa lá no Leon Denis, o filho frequentou a evangelização, depois frequentou a mocidade, e aí saiu lá do Leon Denis. E aí a mãe, muito preocupada, fez uma carta para o plano espiritual, perguntando o que fazer, uma vez que o filho não queria mais frequentar o centro espírita. E aí o doutor Herman respondeu, acredito que foi o doutor Herman, dizendo que aquele espírito naquela encarnação veio não necessariamente para ser espírita, mas para desenvolver a ideia de Deus. Ele precisava desenvolver a ideia de Deus, a certeza de Deus, da sua existência, e para isso, não necessariamente ele precisava caminhar dentro da doutrina espírita, mas que ela, enquanto mãe, sinalizasse da importância, né, de que ele buscasse Deus, não é? E essa estrutura dentro dele, para que ele, dali em diante, pudesse caminhar com mais paz e harmonia. E aí a mãe assim o fez, não é? Não mais exigindo, mas sinalizando para ele. E aí foi interessante que, algum tempo depois, ele, por ele mesmo, volta para a casa espírita para continuar estudando. Mas a construção da ideia de Deus, ela é fundamental, por isso que Kardec botou no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, para que a gente formule esse olhar e olhe para o universo, né, e se questione. Tudo que o homem não fez, alguém fez, né? Não é obra do acaso. Então, se não é obra do homem, é obra de quem? É obra de Deus. Por mais que os cientistas criem lá as teorias para dar conta da formação do universo, nós sabemos que Deus, não é o autor de tudo isso que conhecemos e que desconhecemos. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que também é muito importante, fala sobre a formação dos elementos gerais do universo. Então lá tem a trindade universal, tudo parte desse olhar. Deus, Espírito e matéria. Tudo no universo parte da trindade universal. Deus, né, o Criador de tudo, Espírito aí entendendo como o princípio inteligente do universo, que vai seguindo o seu percurso, desde o início lá, que vocês, quando chegarem lá no Livro dos Espíritos, estudando sobre os 3 reinos, o princípio
inteligente do universo vai se elaborando no mineral, no vegetal, no animal, até se tornar espírito simples e ignorante, não é? Trilhando o seu caminho rumo à perfeição. E junto desse olhar, não é, espiritual, temos o olhar material, não é? Os mundos materiais foram criados para que o espírito vivesse intensamente a lei da reencarnação para progredir. Então, Deus, Espírito e Matéria vai formando a Trindade Universal e tudo que daí decorre. E dentro desse olhar é que nós vamos estudando no início do Livro dos Espíritos essa questão da gênese, né? Da origem e formação da vida, do mundo, dos seres vivos, do homem, os primeiros homens a habitarem o nosso planeta. Então a gente tem uma gênese mosaica, né? Uma gênese bíblica, aonde que ela traz um olhar muito simbólico, né? Do mundo sendo criado lá em 6 dias, não é isso? Tendo Deus descansado no 7º. Hoje a gente sabe, pela geologia, enfim, pelas ciências humanas, que não foram os dias contados como 24 horas, mas como períodos. Naquela época, a gênese bíblica dava conta da formação do mundo. Hoje, nós sabemos pelas ciências, né, a geologia, a paleontologia, a antropologia, a arqueologia e outras tantas ciências, como a psicologia, a filosofia, a psicologia social, todas elas tentam entender a origem do homem nos seus vários olhares. E assim também a doutrina espírita veio contribuir para a gente, para nos dar uma visão ampliada do nosso existir, né? Trazendo-nos um olhar de não mais simplesmente seres humanos materializados, mas espíritos imortais, que sobreviveremos à morte do corpo físico, né? E continuaremos a existir cada vez mais intensamente, progredindo em inteligência e moralidade. E isso é uma construção pessoal. Cada um, né, de nós vai ter que ter essa certeza que sou um espírito mortal, que sobreviverei à morte do corpo físico, que conservarei a minha individualidade e automaticamente darei continuidade ao meu percurso de progresso, né, dentro das vidas sucessivas. E quando a gente fala em universo, Kardec traz uma definição muito importante, dizendo assim, o universo compreende uma infinidade de mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Olha a visão ampla que Kardec traz do universo. E aí, quando eu pensava no universo, pensava no planeta Terra, eu fui buscar no livro A Caminho da Luz uma passagem que é assim, é tão, vamos dizer assim, é tão profunda, é tão emocionante, é tão gratificante de ler e ao mesmo tempo me impacta, sobre Jesus, né, o nosso querido governador do planeta. Olha só o que Emmanuel fala sobre Jesus, por isso que ele é o nosso guia e modelo, né, o nosso grande irmão mais velho, aquele que é responsável em nos conduzir, né, pelo caminho desconhecido muitas vezes que a vida nos apresenta. É aquele irmão que já viveu tantas experiências, já passou por tantas coisas, que sabe o que fazer, sabe como fazer, sabe o que não fazer e não omite nada para a gente. Então, olha só o que Emmanuel fala de Jesus, e é tão importante com relação a esse início do Livro dos Espíritos, sobre a formação do universo, né? E propriamente na lição de hoje, que é sobre da criação, que é o que a gente está estudando, o capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Olha o que Emmanuel fala para a gente. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos
puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Olha que interessante. Tem espíritos que regem as coletividades planetárias, responsáveis por sistemas solares, por planetas, sistemas solares, galáxias, né? Às vezes a gente tem dificuldade de gerenciar um fogão com 4 bocas, né? Com 6 bocas, não é isso? 6 panelas ali ao mesmo tempo. Imagina a gente gerenciar um sistema solar, vários planetas, né? Trabalhar com encarne e desencarne de espíritos, grupo de espíritos indo e vindo. Tudo isso é um trabalho espiritual em dimensões cada vez maiores que todos nós um dia exercitaremos. Estamos num nível ainda muito inicial, mas caminharemos nessa direção. E aí Emmanuel diz assim, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao qual nos foi dado saber apenas que já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Então, Jesus esteve próximo do nosso planeta 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição no planeta. Olha bem, com isso a gente estudou lá atrás, os mais jovens lembram disso com muito mais facilidade, mas quando a nebulosa solar, ou seja, quando o nosso planeta se desligou do Sol e começou aquele trabalho de resfriamento, para que a vida gradativamente pudesse aparecer, surgir no nosso planeta, valendo um lanche, no final da reunião. Quantos anos tem o planeta Terra? Eu colei, vou dizer para vocês, aproximadamente 4,6 bilhões de anos que o planeta se desprendeu do Sol. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já estava cuidando do planeta. Imagina quando, aí eu fiquei pensando quando a mulher engravida, que tem um embrião lá em formação, assim, gestando durante os 9 meses, aquela maternidade, aquele momento lindo, e aí pare e tem aquela criança na mão, que ela, dali em diante, se torna responsável em cuidar, não é isso? Em encaminhar, em educar, em orientar, em conduzir, em consolar, em cuidar, em proteger, não é assim? Que é a função materna e a função paterna, mais materna, porque gera e pare, não é? Imagina essa visão transportada para espíritos tão superiores, tão elevados, que recebem planetas para cuidar. Então, Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, recebeu-nos, enquanto planeta, para estruturar, organizar, resfriar, para começar a ver o que podia fazer, o que não podia, quais eram as primeiras experiências, quais as primeiras formas de vida poderiam ser ali direcionadas, não é? Para dar esse contorno que hoje nós temos de habitabilidade do nosso planeta. E Emmanuel continua dizendo assim: e a segunda vez, que Jesus esteve no nosso planeta, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Foi quando Jesus, encarna no nosso planeta para nos trazer o seu evangelho. A vinda de Jesus foi tão importante, tão marcante, que o próprio tempo, é contado antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso?
E Antônio de Aquino, eu não sei qual é o volume, né, que ele diz para a gente que a vinda do Senhor Jesus ao nosso planeta tirou o planeta Terra da condição de primitivo para uma condição de planeta de provas e expiações, né? Nos elevou nessa condição na medida que ele apresentou para a gente um Deus, né, infinitamente justo, bom e misericordioso, que nos ensinou a chamar de quê? De Pai, não é isso? De buscá-lo amorosamente. Então há um projeto de espiritualização do nosso planeta, há todo um cuidado, há toda uma estrutura que já vem lá de trás, não é? Organizando as formas de vida, e daí dando cada vez mais condições de habitabilidade, fazendo aquelas primeiras experiências até um pouco assustadoras, né, que a gente sabe lá no momento junto aos dinossauros, não é isso? Formas de vida muito vamos dizer assim, que escapavam a uma hospitalidade do planeta, mas necessária para aquele momento, até que as formas foram se ajustando, e os corpos começaram a permitir que os primeiros espíritos, na condição de simples ignorantes, pudessem encarnar no nosso planeta. E aí, no estudo de hoje, sobre a diversidade das raças humanas, está lá na questão de número 52 em diante, e a gente tem para estudo hoje diversidade das raças humanas e pluralidade dos mundos. Até a expressão raças, hoje em dia, ela é criticada, né, no plural. Hoje a gente tem uma única raça, que é a raça humana, dividida em diferentes tipos. Não é isso? Na própria questão 52, que é a primeira do estudo de hoje, os espíritos mostram que as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas se devem ao clima, à vida, aos costumes que naturalmente, não é, dependendo do local onde aqueles espíritos foram direcionados para encarnarem e viverem o processo de progresso natural da lei, sofreriam os impactos daquele ambiente. Não é isso? O ser humano, ele tem essa capacidade transformadora, né, de mudar o ambiente que ele se encontra sempre para melhor. Então, os espíritos dizem que a diferença das raças que nós vemos tão aí presente, né, no nosso planeta, é uma multiplicidade, né, de formas, de cores, né, de configurações, mostrando que o ser humano é múltiplo, né, e sinalizando para algo muito maior, que vai além do corpo, que é o espírito imortal. E é tão interessante, lógico que não vai dar para ler, mas tem esse livrinho aqui muito bacana, Darwin e Kardec, um diálogo muito possível. Só um trechinho, onde a autora, que é uma doutora da USP de São Paulo, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim, ó: há pouco mais de um século, entre 1857 e 1859, a publicação de 2 livros, um deles na França, que era o Livro dos Espíritos, escrito por Kardec, e o outro na Inglaterra, A Origem das Espécies, por Charles Darwin, foram os marcos de uma grande reviravolta na história intelectual e espiritual da humanidade. O conteúdo que traziam foi capaz de não somente abalar toda a estrutura de uma mentalidade humana, mas também de mudar a compreensão do ser humano sobre si próprio e do seu lugar no universo. Imagina que naquela época, século XIX, em países diferentes surgiam, né, ali 2 teorias, 2 conhecimentos que mudariam a face, né, do entendimento humano. A teoria de Charles Darwin, né, a evolução das espécies, num olhar material e biológico, e, por outro lado, a doutrina espírita trazendo também essa gênese espiritual, falando do espírito imortal.
né, nos chamando para uma dimensão muito maior do que a gente poderia imaginar, né, de hoje estarmos aqui numa casa espírita, num domingo, abrindo mão de compromissos lá fora para estudarmos doutrina, nos olharmos enquanto espíritos imortais, independente de entendermos ou não os nossos ancestrais, não é isso? Quando o homem surgiu, qual a sua origem, não é? Tendo o domínio desses conteúdos que, logicamente, se não estudarmos isso e não for matéria recorrente na nossa vida, com certeza esses conteúdos não vão ficar fixados na gente, mas a gente sabe que tivemos os nossos ancestrais, não é? Que viemos lá do homem primitivo e que gradativamente o homem foi evoluindo. E nesse homem, na verdade, tinha um espírito ali habitando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, não é? Até chegar no nível que nós estamos hoje, né? De progresso intelectual e moral. E aí aqui Kardec pergunta, o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas das diversidades das raças. Depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então, aquela ideia de que o homem surgiu de Adão, e foi estudado na semana passada, isso cai por terra. Adão, né, foi uma das raças, raça adâmica, que marcou um período na humanidade. Mas antes de Adão, a terra já era povoada e bastante, não é isso? Então, esse olhar é um olhar que é desconstruído, mas mostrando que, na verdade, além da questão física, tem o trabalho espiritual, aonde que muitos espíritos encarnam e desencarnam a todo momento nesse trabalho de ir e vir. Se vocês pegarem a folhinha que vocês receberam, lá no penúltimo parágrafo da folhinha, Emmanuel, essa folha toda ela é linda, né? E Emmanuel diz assim, ó, até agora, neste breve lembrete, ele chama essa folha de breve lembrete, olha o cuidado que ele tem. E se vocês forem lá no primeiro parágrafo, rapidamente da folha, vocês vão ver que ele diz assim, ó, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há um século. Ou seja, enquanto o homem está tentando ir na Lua, né, a doutrina espírita, há mais de um século atrás, já fala em pluralidade dos mundos habitados. Olha, a título de revelação, como nós estamos na frente da ciência humana. Não é interessante isso? Quanto a ciência humana tenta comprovar alguma forma de vida, por mais rudimentar que seja, nós falamos em pluralidade dos mundos, nós falamos em colônias espirituais, né, em lugares espirituais, de uma forma tranquila, que alguém lá fora poderia chamar-nos, né, naturalmente, né, de alguma classificação lá do CID-10, nas questões, né, dos distúrbios psicológicos. Mas nós temos uma certeza, porque essa construção, ela é interna. Né, isso os próprios cientistas olham e por cálculos mesmo sabem, né, cálculos de probabilidade, que existem outros planetas, no mínimo semelhantes à Terra, com condições de habitabilidade, partindo-se do olhar restrito de que a única forma de vida inteligente é aquela que o nosso planeta comporta, né? Ou outros iguais. A doutrina espírita diz que isso tem um leque imenso, imenso a ser estudado e refletido. E dentro da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, tem um texto que está lá no Evangelho, no capítulo 4, que eu gosto muito, que é uma anotação de João, quando Jesus diz assim, que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porquanto eu vou preparar o lugar para vós.
e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Olha o carinho de Jesus, né, com a gente, o carinho desse irmão mais velho, desse irmão que acompanha esse planeta há muito tempo, não é, sinalizando para a ida dele, para a saída dele do planeta, e dizendo assim, olha, a vida continua após a morte, né? Ninguém desaparece, e há muitas moradas na casa do Pai. E aí a doutrina espírita vai falar dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiação, vai falar dos mundos de regeneração, vai falar dos mundos felizes e ditosos, vai falar dos mundos celestes ou divinos. Acho que aqui em Campos é mais fácil do que no Rio de Janeiro, né? Porque aqui tem os lugares mais afastados, né? Já experimentaram, né? Ir para aquele lugar bem afastado, apagar todas as luzes, céu limpo à noite e olhar o céu estrelado, né? Aquela nuvem, aquela poeira de estrelas, já viveram isso? Né? De deitar assim na grama ou em algum lugar e olhar aquela imensidão de estrelas, né? E a gente ficar ali embevecido, os casais de namorados, né? Se prometendo a fidelidade, o amor, enfim, inebriados com aquele quadro que a natureza pinta para a gente. Eu, às vezes, quando eu era criança e o céu estava limpo, acabava a luz, né? A gente olhava para o céu para ver aquelas estrelas, mas tinha um problema que falavam que quando a gente contava as estrelas, aqui também era isso, nascia verruga. Isso muito me assustava, porque quando eu começava a relaxar para contar as estrelas do céu, vinha alguém que dizia que nascia verruga. E aí eu ficava meio assustado com aquilo. Outro dia, pesquisando na internet, parece que isso veio da época, né, dos judeus, quando estavam, né, morando lá, Portugal, Espanha, e aí apontavam, né, no surgimento da estrela d'alva, né, sinalizando a crença judaica, e aí as crianças apontavam felizes da vida, só que denunciavam, né, que eram judias, e aí corriam risco de retaliações. Me parece que a história é essa, onde as mães diziam para os filhos, não contem, não apontem as estrelas que vai nascer verruga em seus dedos, e isso talvez tenha sido passado, né? Então era muito incomodativo, porque eu contava mesmo assim, mas depois eu ficava alguns dias inquieto, olhando para ver se alguma verruga surgia, né? Mas o que vale a gente pensar aí é a grandeza da obra da criação. E a gente está falando, não é, de um olhar restrito na nossa visão, de uma única galáxia chamada Via Láctea, não é isso? E aí, essa galáxia com mais de 100 milhões de sóis, cada sol, não é, um centro de um sistema planetário, vamos dizer assim. E a nossa galáxia é uma, né, de bilhões de galáxias que existem no universo. Olha só como é que isso, não é um papo que a gente se assusta e os olhos chegam até a fechar. Tamanha grandeza de Deus, não é? Tamanha grandeza da obra da criação, e nós aí tendo essa oportunidade de pensarmos, de sentirmos, né, de analisarmos Deus, a obra e o que tem pela frente para a gente aprender. E falando em mundos, né, na pluralidade dos mundos, rapidamente, tem aqui, depois se vocês quiserem pesquisar, na Revista Espírita, ano 1858, Kardec fez uma entrevista, recebeu uma entrevista com Bernard de Palissy, que era um antigo oleiro daquela época, e também Mozart, também foi evocado, e ambos, em várias sessões mediúnicas, em lugares diferentes, por médios diferentes, trouxeram as mesmas comunicações sobre a estrutura de Júpiter, como era Júpiter. Por exemplo, ele diz lá
que os corpos em Júpiter são grandes e bem dotados. O corpo do homem é a marca do seu espírito. Não é mais uma prisão, mas um envoltório que ele se sente muito bem em habitá-lo. Os corpos lá podem ser opacos, mais fechados, diáfanos, transparentes ou translúcidos, né? Mais ou menos transparentes. Mais para frente ele fala assim, perguntaram para esse Eduardo de Palissy, esse espírito que habitava Júpiter: a duração da vida comparada à nossa é mais longa ou mais curta em Júpiter? Qual o tempo em média da vida? Como medir o tempo? Aí ele disse assim, creio que em torno de 5 séculos. Olha que interessante, em Júpiter se viver 5 séculos. E aí lá na frente ele diz, os homens estão sujeitos a doenças em Júpiter? Não estão sujeitos a doenças porque não existe mais os vossos males. E o corpo? Se decompõe como o nosso? Não tem os horrores da decomposição que possui um planeta de provas e expiações. E aí são várias perguntas que seriam muito interessantes se ler com calma. Mais para frente ele pergunta se tem leis em Júpiter. Sim, tem leis. Há leis penais? Não. Aqui não há crime. Quem faz as leis em Júpiter? Deus as faz. Olha que bonito, né? Em Júpiter não precisa mais de leis humanas, né? Vivemos apenas com a lei de Deus, né? Que é a única e verdadeira para quem? Para a felicidade do homem, não é isso? Que diz lá no Livro dos Espíritos. Só é infeliz quando o homem dela se afasta. E aí ele vem respondendo uma série de perguntas aqui, sinalizando a questão, né, de Júpiter e dizendo também, nos planetas mais evoluídos, né, que são planetas felizes ou ditosos, de que, por exemplo, a condição do espírito que habita Júpiter é uma condição de um sonâmbulo lúcido. Sai do corpo e volta facilmente. Um sonâmbulo lúcido aqui é algo muito raro, não é? Você está no corpo, sai do corpo, percebe o ambiente espiritual, tem toda a leitura do que está acontecendo aqui espiritualmente e consegue traduzir fielmente pelo corpo as impressões que está tendo, não é isso? Então isso é uma faculdade muito rara, infelizmente, mas muito característica ainda no nosso planeta. Lá em Júpiter, por exemplo, nos mundos mais superiores, essa faculdade, não é? Ela acontece com a maior naturalidade. Imagina, sair do corpo, voltar para o corpo, não é? A morte, não termos mais dúvidas sobre a morte, lidarmos com ela de uma forma mais tranquila, não é isso? Nos relacionarmos com os nossos entes queridos de forma mais fácil. Isso, cada vez mais, nós teremos essa condição de vivenciarmos a realidade do mundo espiritual de forma tranquila, em paz e equilibrada. Mas enquanto isso não se dá, não é? Precisamos trabalhar dentro da gente algumas questões para que gradativamente consigamos apreender toda essa dimensão espiritual. Para fechar, só um trechinho, que é desse outro livro, que é Pela Graça Infinita de Deus, né, do Baltazar. Ele traz uma mensagem chamada Mundos Internos, que eu acho muito bacana, que ele faz um contraponto com a pluralidade dos mundos. Eu vou ler só um trechinho que Baltazar diz assim para a gente refletir. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Muitas vezes falamos em mundos habitados como se fossem eles em posição distante, bem distante de onde estamos. Parece que a humanidade, de um modo geral, quando fala dos mundos habitados, fala somente pensando em mundos físicos, na matéria apenas. Entretanto, olha agora que importante, o homem precisa compreender o mundo interno de cada criatura, das sociedades, dos homens em gerais. Então, cada um de nós trazemos, né, dentro da gente um mundo interno. Aí ele diz, há corações tão enrijecidos
que parece que neles não habita o amor. Há outros tão tristes que neles a alegria jamais passou. Há outros mundos internos igualmente poderosos em suas expressões, como os mundos internos de felicidade, de paz, de conquista do bem, pelo esforço permanente do homem para alcançar a